Olha só, você está falando aí do rótulo dos alimentos. Primeiro, todos nós, e eu vou me incluir nessa, precisa aprender a ler rótulo, né, doutora Tatiana? Precisa ler rótulo, né? Assim, na verdade, o que acontece é o seguinte, é uma dificuldade ler os rótulos, né? É uma letra pequenininha, a gente faz compras correndo, né? Eu acho que agora ainda mudou, porque agora ainda tem algumas letras que são maiores, mas, por exemplo, eu que tenho filhos alérgicos a leite, era escrito de uma forma que você não tinha certeza se tinha leite ali, se você não tiver o conhecimento técnico. Eu tinha que ir com lupa para o supermercado, então já até melhorou bem, né? Quando você pega o 0800 do saque, você está dentro do supermercado, aí você vê o 0800 lá do saque, ele não aceita ligação de celular, então, assim, já foi mais difícil, mas teve uma mudança recente agora, que aconteceu em outubro. As empresas já sabiam dessa mudança há algum tempo, então alguns alimentos, inclusive, já trazem a mudança no rótulo. Mas elas têm um tempo aí para se adequarem, né? Dependendo do alimento, da categoria do alimento, 1 ano, outras categorias 2 anos. Os alimentos que tinham sido fabricados até então também, até outubro, não precisam se enquadrar, né? Mas a partir de outubro, os alimentos que estão sendo fabricados, eles precisam, dentre várias mudanças no rótulo, uma delas é trazer, na parte da frente da embalagem, um selo com uma lupa, escrito se ele tem excesso de açúcar, de gordura saturada ou excesso de sódio, né? Então, vem um selo com uma lupinha e sinalizando se aquele alimento é rico em açúcar, já que a gente tem essa luta contra o açúcar, né? E era a intenção da mudança. Se tem muito sódio e tem muita gordura saturada. E aí, quando eu falo do perigo, né, todo mundo fala, mas como assim? Isso foi ótimo, né? Se tem um alerta falando que aquele alimento tem muito açúcar, isso é uma mudança benéfica. E, infelizmente, não é. E não tem se mostrado, sabe? É mesmo? Porque qual que é o grande... Não é. E qual que é o grande problema, né? O porquê que não é? Porque o que era para acontecer era o seguinte, os produtos virem com menos açúcar, para a gente educar o paladar para comer alimentos cada vez menos doces e aí ter esse benefício, né? E o que a indústria fez para que esse alimento continuasse tão palatável, né? Quanto antes, tão doce quanto antes. Ele começou a adicionar nesses alimentos o adoçante. E que a gente já falou aqui que o adoçante é muito ruim para a saúde, né? E a gente não vai mais assim, porque o que acontece? Antigamente, o que acontecia? Quer fugir da sucralose, por exemplo, que é um adoçante muito ruim para a saúde? É simples, é só fugir de alimento light, diet, que normalmente tem esse adoçante, que você não vai consumir. O problema é que agora, Fernanda, a gente pega e quase tudo vai ter essa sucralose. E alimentos com um apelo que parece saudável, né? Porque se você não tem ali tipo o quê, doutora Tatiana? Coisa que chama atenção para o excesso de açúcar. Tipo o quê? Por exemplo, aquele leitinho proteico, né? Que eu não vou falar a marca aqui, mas um leite proteico que muita gente consome, achando que é ótimo, que ali tem só proteína, né? E que tem menos caloria e que né? Que é menos calórico, ele é cheio de sucralose. Biscoitos, tudo vai ter sucralose, Fernanda. Porque o que as indústrias querem? Elas não querem ganhar esse selo na frente do produto, é um selo grande, branco, na frente do produto, mostrando que é um produto ruim, rico em açúcar e gordura. Ele não quer ganhar esse selo. E aí, o que eles fizeram? Eles diminuíram a quantidade de açúcar até chegar no limite que é permitido para que não tenha o selo, e acrescentaram o adoçante. Então, biscoitos, iogurte, bolachas, tudo que antes era só o açúcar que tinha ali, pãezinhos, eles vão diminuir a quantidade do açúcar para não entrar na categoria que necessita ter o selo. Então tá pior. E acrescentaram... Tá pior. A gente imaginava ter uma mudança. E porque a gente pensou que fosse ter uma mudança que ia diminuir o número de obesos, de diabéticos, né? E agora tende a aumentar. Por quê? A gente já conversou aqui sobre os adoçantes. A maioria das vezes vai ter essa sucralose. A gente tem outros adoçantes, mas são mais caros. A gente tem a stevia que é mais amarga, né? Então acaba que muitos desses produtos vão ter sucralose. Sucralose
São vários estudos, gente, não é estudozinho de revista, é estudo da Nature, são revistas robustas e de estudos muito sérios. A gente sabe qual que é a batalha que uma pessoa que quer publicar numa revista dessa, quais os critérios que ela tem que seguir para conseguir ter um estudo publicado numa revista dessa. E aí tem um monte de estudo que mostra que essa sucralose aumenta a glicose, aumenta a resistência, porque ela aumenta a expressão dos transportadores de glicose, aumenta a resistência insulínica, aumenta o depósito de gordura no fígado, aumenta, né, então, esse risco de diabetes, engorda, né? Então, alguns estudos na veterinária, por exemplo, usam a sucralose para engordar bois, para engordar porcos. Gente, que loucura! Né? Então, você vai usar... por quê? Porque a sucralose, ela aumenta a fome, ela age no nosso cérebro, lá no hipotálamo, e aí ela vai aumentar a MPK, e aí tem uma série de reações que fazem aumentar a fome. Então, você está usando um adoçante na intenção de emagrecer e ter menos caloria e ter menos açúcar, mas os estudos mostram que a longo prazo você tem mais fome, né? Então, isso faz, né? A nossa avó lá atrás falava, adoçante não, adoçante, só quem está acima do peso que usa esse negócio deve engordar, e elas tinham razão, né? O adoçante, ele pode engordar mesmo. Pode trazer aumento na pressão arterial. Então, a sucralose, ela altera a flora intestinal. Então, por exemplo, grávida, nossa, que consome, mas grávidas, por exemplo, e mulheres que estão amamentando, que essa sucralose sai no leite, e grávidas podem alterar a flora intestinal dos fetos que estão por nascer e fazer com que esse feto, que esse bebê na vida adulta tenha mais propensão à obesidade, mais propensão a ter gordura no fígado, que a gente já falou aqui tantas vezes que faz mal para a saúde, que aumenta a inflamação, risco de diabetes. E aí, quem está por dentro dessa mudança, com esse olhar técnico, está apavorado com a mudança. Porque agora a gente vai ter que ler rótulo de tudo e saber o que traz essa sucralose ou não. Porque agora o risco da gente consumir diariamente essa sucralose ficou muito grande.